muito forte. De cara, o Campeonato Carioca vai ser uma potência, né? Se os times jogarem com seus times titulares, Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo, meu irmão, Cariocão vai ser brabíssimo aí, né? Vamos esperar, vamos aguardar, obviamente, mas se isso se concretizar, o Vasco vai ser, sim, uma mega potência. Tudo isso aqui tem um porquê, tá, gente? Vamos lá, palavras em grego. Vai pro... Bubu, você vai ser o aluno e o Zé vai te ensinar. Vamos ver. Aliás, nós gostamos tanto do quadro, a direção aprovou tanto. Solta a batida, DJ. Música grega para... P. Eu tenho uma camisa com escrito meu nome em grego, mas com P. Então não é tão difícil assim. Rodrigo? Você trocar uma ou outra letrinha ali, você consegue até... Rodrigo. 2, 3 dias andando no metrô em Atenas, você já começa a... Você é um brincalhão. Ficar bom Cara, em o grego. Zé... Sabe por que o Zé sabe? Sabe por que o Zé sabe? A imagem está aí. O Zé jogou na Grécia. Né, Zé? Quantos anos você jogou lá, Zé? 3 anos. Olha aí, Zé! Aí comemorando um dos milhares de não, gols do milhares Olimpiadas. também não exagero. Existem determinadas coisas. Eu vou ensinar uma coisa que vocês vão estranhar quando chegam na Grécia. Então eles economizam. Ao invés de eles mandarem você tomar suco de caju, tal. Eles fazem assim. Só o lept. Você passa e faz No assim. Chipre você falava grego, né? Em Chipre, né? O Zé também Ele tá falou em Chipre. procurando. E você sabe como é que eles falam não? Não, dá aqui o celular. Não, eu tô... Ele tá no não, não Google tô. Maps, cara. Vamos seguir o programa, vai. Ó, chega, isso aqui é um nível de loucura maior, Você sabe cara. como é que eles falam não? E aí as pessoas muitas vezes estão assim. Como? Assim é não? Eles fazem assim, ó. Eita. Faz não pra mim, Zé. Na Grécia se ligado? fuma bastante uma coisa, né? É um dos países do mundo que Não, ainda mais... Esse não já virou muito sim várias vezes, hein? Esse não vira sim às vezes, hein? Será que vem daí aquele resmungo? Eu acho que sim. Verdade. E tem outras coisas, mas eu... Vai, vamos poupar. A gente vai ao longo com fascículos. São São fascículos. fascículos. O sim é normal? Boa pergunta. O sim é Né. normal. Né. Muito bem. É isso aí. E muito bom, muito obrigado aqui aos alunos, ao professor pela aula. E tudo isso tem um porquê, porque está chegando um grego para mandar no Vasco. Essa é a verdade, ele vai chegar para moralizar. Quem é o possante grego que pode chegar? O nome vocês estão me ensinando. É muito 19 dinheiro. bilhões de reais. É muito de origem dinheiro. portuária, né? Ele contratou o Edu aí com o Vasco, mas existem alguns problemas aí, porque uma das coisas que, conversando com fontes, que está incomodando o Marinakis cada dia aparece um valor novo, entendeu? Então hoje é 10, amanhã é 20, depois dos 20 volta para o 10, depois volta para o 15. Então uma das coisas que estão pegando ali na negociação é essa questão da variação do valor. Mas aí ele pode chegar um Vasco da Gama que está fragilizado nas últimas temporadas e ver os rivais voando, Flamengo... Traumatizado com a 777. Pois é, Botafogo. E aí, João, você fala da Só que 777? eu só vou dar um Diga. exemplo, eu não sei se ele vai conseguir fazer isso aqui, né? Porque Constituição, lei são totalmente diferentes. Vou contar uma historinha, né? Vai, uma rápida Na história. Grécia, quando o time não estava indo muito bem, vocês podem pegar aí na internet aí, vocês vão achar isso daí. O time não estava indo muito bem, ele demitiu 3 treinadores, o time foi mal pra caramba. Final do ano ele mandou jogar com o time B, deu férias para os titulares, para alguns dos grandes jogadores, e multou os jogadores em 400 mil euros. Olha no isso. total. Pelo rendimento? Porque ele falou o seguinte, eu mandei três treinadores embora, achando que o problema, né... Eu gastei lá. Eram os treinadores. Mas eu tô gastei vendo que lá. o problema são vocês, jogadores. Então eu vou multá-los. 400 mil euros. Eu não sei se ele... que ele- Né, eu não sei como é que eu te falei. Cada país tem sua legislação, sua forma de administração e o que você pode e o que você não pode. Mas, só para saber, ele é um cara muito ativo, muito presente nos vestiários em relação aos clubes. Não adianta querer enganar grego, porque é mais fácil ele vender... grego é muito esperto para negócio, também tem que tomar cuidado, mas ele é um cara que... Sabe aquele cara que o gado engorda com o olho olhar do do boi? dono. Do dono, desculpa.
Ele é assim. Ele vai estar lá. Vai. Igual o provavelmente ele vai Textor tá comprar. lá no Botafogo. Com certeza. E aí, você que está em Ou casa, ele terá alguém dentro do vestiário, dentro do Pra assumir clube, tudo para assumir. pra Filho assumir gente dele, de confiança filho dele teve aqui no mês passado em São Paulo e no Rio. Só que o Vasco, pelo que eu vi, o Vasco não teve contato com ele. Oficialmente não teve contato com ele. Não sei exatamente o que o filho dele, que cuida muito dos negócios também, o que estava fazendo aqui. Eu fiz o último jogo do Forest, que ele estava na tribuna. O Forest ganhou, jogou em casa, ele estava lá acompanhando o time. Então ele é um cara que é realmente presente. Só que tem o seguinte, pelo que estão falando, o Vasco tem 4 ofertas para a SAF. Tem um grupo lá, não sei exatamente quem que é, americano, um grupo italiano e árabe, além do grego, o Vangelis. Então, o Vasco, assim, ele está com várias possibilidades, talvez por isso que o preço aí está aumentando. Olha, quanto é que é, não sei o quê. mas Porque tá tendo um meio que leilão. Mas é o que é Pedrinho- negociado com ele, né? O Pedro, Não é a questão do preço da compra. Ah, não? São algumas coisas internas que aparecem porque ele quer saber de tudo. Se ele vai comprar o clube, ele vai comprar as dívidas também. Aí uma hora o Então, ele chinelo precisa tá saber. 5, outra hora o Uma chinelo hora tá tá 10. 5, outra hora tá 10. Ele falou assim, mas por que isso? Por que aquilo? Por que isso? E esse é um dos grandes problemas que ele está acontecendo. Pelo que eu vi, assim, o Vasco não está com tanta pressa porque o lance da 777 ainda tem uns rolos para resolver, mas assim, não quer abraçar logo a primeira pessoa que chega com dinheiro, porque pode quebrar a cara, como foi com a 777. Então o Vasco com o Pedrinho está mais paciente com isso, colocando mais necessidades, projeto esportivo, melhorar a infraestrutura, tem a questão de renovar, né, remodelar São Januário, a base, um monte de coisa. Então o Pedrinho, eu acho que ele não vai logo chegar e dar a mão e abraçar e assinar um negócio. Ele tem outros interessados. E acho que agora o sucesso do Botafogo, o Botafogo é a melhor SAF da história deste continente, entendeu? É um grande sucesso. Então muita gente, o Vasco já estava aberto para a SAF, né? Vai virar uma modinha, vai virar uma onda. Quem percebe que está com dificuldade financeira, que não consegue ser competitivo, vai partir para esse caminho. Até a Argentina acho que vai... Né? Vai Lá tem a repensar isso questão aí. do governo. Tem a questão do governo, mas que eu acho agora é questão de tempo que na Argentina isso vai mudar. Porque os caras não estão sendo mais competitivos, né? Então vai ficar vendo toda vez final brasileira de Libertadores, tal, os caras apanhando aí. Então, o Vasco, eu acho que agora, com mais calma, com paciência, deve, enfim, fazer um acordo bastante interessante. Não sei se vai ser com o Vangelis, o grego, mas olha lá, tem europeu, americano, A questão é que parece que árabe. essa proposta do Marinakis chama atenção por tudo que a gente estava citando. Ele é muito presente no vestiário. E Ele teria tem o rosto, um né? baita fundo financeiro. O cara tem muito mais dinheiro que o Textor, por exemplo. Se ele vai investir esse dinheiro ou não no Vasco, a gente vai saber se o acordo se desabrochar. Mas, pô, esse primeiro contato entre torcida e etc, tá todo mundo... Eu conversei com vascaínos da nossa redação, tá todo mundo muito empolgado com a possibilidade do Marinakis É porque aí teria assumir o o clube. rosto, né, o João? Exato. Não teria o prédio. A gente lembra da 777, Exato. que lá os caras Era o número, querem falar né? com a 777. Não. Ia lá no Era o prédio, número. lembra? Não, Tudo lá. e tinha uma Nem questão da lembrava. 777 e a gente questionava isso ao longo da gestão ou da tentativa de gestão da 777, de que, ok, você vai responder para quem da 777? Você tinha que mandar e-mail para um, que batia e-mail para o outro, Exatamente. que fazia uma roda para poder chegar em quem mandava, em quem assinava, em quem decidia. Então, talvez um rosto, uma cara, um cara definido como é Marinakis, isso dê ao Vasco uma segurança maior, mas de direção. Você sabe quem é o dono, você sabe com quem você tem que falar, você tem um rosto para falar. Você não tem um número ali, 777, e tá, mas e aí, com quem eu falo? Tá tendo um monte de problema aqui, com quem eu devo falar? Manda e-mail, encaminha um memorando. E a Alguém gente vai pegar, para o secretário, o secretário vai passar para não sei quem, não. Você sabe o rosto do cara. E ele tem feito um ótimo trabalho no Forest. A gente está falando de uma liga, talvez a principal liga de clubes, pensando em liga nacional. O Nottingham Forest na temporada passada tem um crescimento ali, sofre um pouquinho, no Espírito Santo assume, o time começa a jogar melhor coletivamente e nessa temporada está indo bem. Estava no G4, aí foi caindo ali de posição, mas... Ele tem investido em outros times, a Nath também lembrando do sucesso dele. Você é a favor ou não da chegada dele? E que momento, como é que você analisa, você que é vascaíno? E também, o corintiano já vai mandando vídeo sobre a questão política, o palmeirense também em relação ao Palmeiras e Cruzeiro, disputa pelo título. O número vai aparecer no seu televisor já já, e o Zé, ele já sabe de cor.
Porque acho que há uns 12 anos você vem falando esse número, né, Zé? Então vamos ver se você sabe de cor. Ah lá, apareceu. Vai, 5511-9695-9108. Repita. 5511-9695-9108. Eu gosto do seu repito. Eu queria que ele fosse mais utilizado. Tá bom. Ô, João, você ia falar? Pode... A Nath levantou essa bola que o Nottingham Forest vem bem, é verdade. E a gente pode lembrar também que é um clube que tem apostado muito em atletas brasileiros. Né? O Murilo está vivendo uma excelente temporada, inclusive está sendo aí alvo de clubes até fora da Premier League, Barcelona, Real Madrid. Outros não deram tão certo como o Scarpa, etc. Mas é um clube que aposta muito em atletas brasileiros. Então, provavelmente, se ocorrer esse acordo e o Marinacci ser o dono, o rosto do Vasco futuramente, ele pode fazer essa troca, assim como o Textor já faz com o Lyon, etc. E provavelmente No banco tem seja o Morato, positivo tanto para o Vasco quanto para o Forest. Morato, zagueiro, joga de lateral também. Carlos Miguel. São Paulo, Carlos Miguel. O Olympiacos tem o Rodinei, ele foi campeão com o Verdade. Rodinei. Ô, Bubu, mas eu fico aqui pensando o vascaíno que tá lá, do outro lado, você aí, vascaíno. O Zé também trouxe uma informação dele querer fazer os jogadores para levar. Quando o Textor vem pro Botafogo, a gente via muito torcedor preocupado com, mas aí o time não vai ganhar título. Mas você vai fazer e vai ficar levando. Aí levaram o Perry ano passado, lembra? Levaram outro Jefinho, atleta. acho que saiu. Jefinho. Aí o cara começou a falar, só Jefinho, vou voltou, ficar né? aqui Adrielson voltou. fazendo gestão para outro time. Nesse caso, como é que você imagina, Zé, sobre a questão dele chegar e não pode ter esse plano, mas se ele falar, eu só vim aqui para revelar os jogadores de levar. Não, né? ele não vai. Quando eu falei sobre ele. Quer dinheiro também. Lógico. Ninguém vai investir sem ter um retorno, né? Claro. Ainda mais grego. Grego gosta, né? Gosta da Eu bufunfa. senti que você Eu acho teve que- dificuldade em pegar aumentos lá. Não. Não, eu tô falando como... Como experiência Como de experiência que eu vivi lá. Eu sei muito bem, eles são apaixonados por futebol, eles gostam muito do Brasil. O Olympiacos tem uma ligação muito forte com brasileiros, né? Muitos brasileiros passaram por lá. Tem, acho que, no meu modo de ver, um dos maiores ídolos da história, que é o Giovani, né? O Giovani Messias, que passou... O Giovani jogou no Santos. Passou e, se não me engano, ficou 6 anos lá. Então, assim, tem uma ligação muito forte. Mas, assim, uma coisa é a ligação e a paixão e outra coisa é o profissional. Né? O profissional não é bobo, ele sabe o que ele deseja, ele tem um planejamento que é, vem aqui, você forma jogadores e ao invés de você pagar 30, você vai pagar 5 milhões, que é o que você gastou para formar o jogador durante todo o seu crescimento, sua evolução. Então a intenção é essa, mas nada impede, e eu acho que primeiro você tem que fazer uma equipe forte para você fortalecer e aí facilitar a subida dos seus atletas que serão preparados para isso, para que eles possam subir valorizados e que eles entrem numa equipe que vai valorizar ainda mais o produto que foi desenvolvido ao longo das categorias de base, que é o jogador. Então, assim, a princípio é montar um time forte, montar uma base forte e depois você trabalhar isso daí, com um time bom, você valoriza e vende. E mais ou menos o que faz o Palmeiras, mais ou menos o que fez o próprio John Textor no começo, que ele montou uma equipe forte e os principais jogadores saíram e voltaram, né? O PR, o Adrielson, o próprio Jefinho voltou. Né? Então tem esse tipo de situação. É inevitável. Não adianta só querer o bônus. Não, vem cá, ele vai comprar, vai fazer isso, vai fazer um monte de coisa, mas vai ter um custo. Perfeito. E ele vai ter que tirar o custo-benefício dele também. É natural, mas vai ser uma coisa mais planejada. Eu acho que com o Edu Gaspar à frente, né, o Edu deve assumir, deve ser esse cara que vem aqui para o Brasil e vai constantemente fazer as viagens para controlar as equipes. Mas, a princípio, eu acho que o Edu deve formar uma equipe aqui justamente caso, né, ele consiga adquirir o Vasco, uma equipe para fazer esse planejamento do começo até o fim, né, da base até o profissional, para justamente colher lá na frente os louros ou os juros do investimento. Não, o Bubu falava aqui, quanto o Botafogo ganhou em premiação? Quase R$1 bilhão, soma Assim, tudo. o cara ele quer um time competitivo porque cota de TV, premiação, uma série de coisas que fazem o time render mais, ter o jogador ser mais valorizado. Ele não vai montar um time só para fazer excursão, né? E tem uma coisa muito importante assim, que nós estamos falando, mas é o tamanho da torcida do Vasco. Sim. Né? O tamanho da torcida do Vasco, que eu acredito que quando
já teve um sonho adiado com essa 777, porque eles chegam, fazem uma série de promessas. Olha, nunca mais, a partir do próximo ano, se eu não me engano, vocês vão ter... O Flamengo não vai sobressair assim, nós conversaremos de igual para igual. E pelo fiasco que foi. Então, assim, todo mundo está pisando em ovos para justamente não criar uma situação e depois não poder realizar. E o nosso Sandro aqui, o Sandrão aqui, nosso Sandro editor, Favarato. ele que é da torcida, né, a Vasco Noronha, e ele fala sempre disso, ele fala... ele Ele fala... não parece um pouco o Evangelos? Não, ele o Sandro, ele tá ansioso. Tem uma semelhança. Não tem um pouco, Tem uma leve ansioso. semelhança. O Sandro me falou, sem brincadeira, no corredor, ele falou, cara, alguém vai precisar salvar, porque a gestão realmente ela tá muito... E precisa ter o aporte financeiro para salvar. Então, imagino com o Sandro, outros torcedores do Vasco, que E estejam é o que o Zé citou, Edu. Ter um cara como o Edu, que fez um trabalho excelente no Arsenal, um cara extremamente competente, foi um cara que segurou o rojão do Arteta e hoje é um treinador aí que já está começando a se tornar cada vez mais consolidado. Ter um cara como o Edu, Ajuda muito. pô, ajuda demais. Um cara que conhece o futebol brasileiro, né? Jogou aqui, atuou aqui certa parte da carreira, porque depois jogou muito tempo na Inglaterra, mas é um cara extremamente profissional. Então, você sabendo que tem um cara ali sério e íntegro, já te dá uma segurança também de acreditar nesse acordo. E não é só o aporte financeiro, você tem que ter alguém que faça a boa administração desse aporte. Exatamente. Porque se a gente está falando de um planejamento e apontando o Botafogo como uma SAF de sucesso, passa muito pela profissionalização dos seus departamentos. Opa! De você ter uma análise de scout, de você ter uma responsabilidade ali, de conseguir captar jogadores com uma característica do que se quer que o Botafogo jogue, de ir buscar um treinador que tivesse uma semelhança com os atletas que tinha em relação à característica e depois a questão dos outros que vieram. Então, isso tudo é planejamento. Não adianta você ter o aporte financeiro. Se eu te dou aqui 100 milhões, você vai fazer o quê? Se você não tiver... Cada planejamento. Nós recebemos aqui no Bola da Vez recentemente tanto o Tairo Arruda quanto o Alessandro Sim. Brito e eles dizem que o Textor tá ali o tempo Sempre inteiro. de olho. Se precisar, é só dar dinheiro um dele, ligue pô. que ele tá em contato 100%. Não, você falou do E eu vejo o olhar- Marinax nessa mesma pegada. O olhar cara. que vai engordar o boi. Agora, para finalizar esse assunto, Bubu, nada mais importante do que a sua participação, até como eu convoco o Carioca, Bubu. Eu imagino para você a ansiedade que muda o está... sotaque. Na década de 90, havia uma disputa em jogo que era o Rei do Rio. Romário, Renato, Túlio... Eu não estava nessa época. Tava, eu disputa, lembro. Eu fui o rei do Rio deste século. Depois desse século. Aí você, hoje, vislumbra uma disputa. E nós temos uma aqui, né, que é a do Rei do Rio, da mesa. Mas a Rei do Rio lá. Já imaginou John Textor está na barra com o seu charuto? Vem, Evangelos vem andando. Ele, hello, my friends. Bem-vindo ao Rio. E aí, Calimeira! isso, aí mesmo. Aí de lá pra cá. Quem você acha que vai mandar lá? Mas não vai ter essa disputa de ego também? dos dois? Se for apostar dinheiro, Não, a dinheiro- fortuna do Vangelis é maior, né? E eu acho que ele é mais envolvido com o futebol. É que o John Textor surpreendeu muita gente, né? Quando apareceu o John Textor compra o Botafogo, muita gente pensa, americano, não sabe nada de futebol, não gosta de futebol, vai ficar longe e tal. Pô, ele tava com um bandeirão do Botafogo. Tava bem empolgado, inclusive, na comemoração. Dançando. Vem com um caminhão aí, trio elétrico ali com a aquela galera, tiarinha, lembra da fazendo tiara? lá um funk e tal. Ele já tá todo soltinho, tá bem carioca. O John Textor já tá cariocado. Né? O Marinax, que os gregos, o Zé pode falar bem, até culturalmente tem algumas coisas a ver com o Brasil, né? Um país quente, então o pessoal gosta de praia, gosta de esporte, os caras são doidos pro basquete também e tal. Então, certamente, ele é um cara que deve ser fanático por esporte, por futebol. Então, eu acho que, de fato, seria interessante. Sobre o Rio de Janeiro, eu citei aqui ontem uma estatística que é realmente marcante. O Rio é a primeira cidade a ter 3 campeões seguidos continentais diferentes. Sim. 3 times. O único que não ganhou foi o Vasco. Olha nos você últimos querendo tempos. alimentar aí mais Então, esperança a gente vai ter pro no meio Vasco. do ano o Super Mundial. Aliás, quinta-feira é o sorteio, né? Já Vamos tem os falar muito postes do ali. Super Mundial. O Flamengo e o Fluminense são pote 1, são cabeça de chave. O Botafogo está no pote 3. Sorteio Então você aqui, imagina inclusive, o Vasco, nós como é que vamos fica, acompanhar o sorteio aqui. como é que vai ficar o Rio de Janeiro. Todo mundo vai, acho que vai, aqui no Brasil vai ter atenção para esse torneio. Mas imagina o Rio de Janeiro. O Flamengo jogando, o Fluminense jogando, Botafogo jogando. Aí vai ter a saída do avião, a Aeroflá pro Mundial, a Aeroflu pro Mundial, a Aerofogo pro Mundial. E o Vascaíno vai ficar assim, né? Com aquela cara de... exatamente. Ótima trilha, essa daí foi perfeita. Como é que é? Faz com a trilha. Faz a cara, Bubu. A carinha com a trilha. Nosso ator. Isso é Chaplin, pô. Isso aí é... Então, isso é absoluto cinema. Isso. Então, o
É isso aí, galera. 2025 do Vasco promete, né? Promete muita coisa boa. Vamos aguardar, vamos ver se realmente o Vasco vai conseguir montar uma bela SAF aí, um belo time, né? Acho que esse cara aí tem um histórico bom, o cara é multibilionário, né? Fortuna do cara imensa. E por esse motivo eu acredito que vai dar certo dessa vez, que o Vasco vai conseguir montar um time bom. Campeão. Olha, o Botafogo bateu o campeão, não era esperado, né? Não era esperado. Então, não é esperado que o Vasco seja campeão de alguma coisa no ano que vem. Mas e se o time encaixar? Aí já era, mano. Se bater um encaixe no time, as coisas podem acabar acontecendo. A verdade é que o Vasco tá muito mal, né? Nesses últimos 5 jogos aí. O Vasco jogou 2 vezes em casa e não conseguiu a vitória. O jogo mais triste assim foi contra o Atlético Goianiense, né? Onde o Vasco estava enfrentando o lanterna do campeonato, a pior defesa, né? A pior defesa e o pior ataque do campeonato. E mesmo com o pior ataque do campeonato, o Vasco sofreu 2 gols jogando em casa, cara. Isso é algo dolorido aí pro seu torcedor, né? O Vasco não cai mais, tá a 6 pontos aí do Criciúma, né? Dificilmente o Criciúma vence 2 partidas, dificilmente o Criciúma vence o Flamengo, né? Mas eu acho, não cai mais, né? Vasco não cai mais. Enfrenta o Atlético Mineiro e o Cuiabá. O Vasco precisa somente, e os 2 jogos é em casa, né? Isso, não. O Atlético Mineiro é em casa, o Cuiabá é aqui em Cuiabá, mas não vai ninguém assistir esse jogo do Cuiabá, a não ser o torcedor vascaíno, que queira ali, né, assistir o time do coração e tal. Situaçãozinha do Vasco é tentar permanecer aí entre os 14 primeiros para segurar uma vaga na Sul-Americana, né? Não pode ficar ali, porque o Juventude tem 42, pode também chegar aos 46, e o Fluminense tem 40, é difícil, né? Difícil o Vasco perder essa Sul-Americana também.